Fala família aventureira, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais um vídeo explicando cargos e funções. E hoje o vídeo é sobre coordenador de rede familiar de clube de aventureiros. Então se você quiser saber mais sobre esse cargo, vem comigo. Maravilha! Então, para a gente entender o que faz afinal um coordenador de rede familiar de aventureiros, a gente precisa entender também o que é a rede familiar do clube de aventureiros. Mas afinal, para que serve? O que é? Qual que é a sua função? Olha só, a rede familiar do clube de aventureiros, ela visa, capacitar e auxiliar e apoiar os pais em como que eles vão auxiliar ali e guiar os seus filhos dentro do clube de aventureiros, Afinal de contas, os pais eles têm que andar junto com o clube, Não tem como você ter um clube de sucesso, sem ter o apoio e a participação dos pais. Isso é fundamental, O seu clube ganha muito quanto você consegue ter esse apoio dos pais. E na rede familiar vai acontecer isso, Vocês vão treinar, vão conversar, vai propor, um desenvolvimento melhor para que os pais saibam e aprendam como que eles podem da melhor maneira possível auxiliar o seu filho, no clube de aventureiros, e como que ele pode crescer como cidadão também, de forma geral, e como ele pode, de forma ativa, estar dando esse aporte para sua criança também, tá? Então, a rede familiar, ela é um programa à parte do clube de aventureiros que soma em muito, no desempenho do seu clube. Ele é o departamento interno mais importante do clube e os pais são peças fundamentais, no clube de aventureiros. O clube de aventureiros, ele é um investimento feito hoje com resultados, com resultados no futuro, visando ali o desenvolvimento da família, igreja e escola em cada aventureiro. Então, a missão principal do clube de aventureiros é unir os pais com os filhos, tanto que você pode ver essa importância, refletida no nosso lenço. Se você virar aí atrás do seu lenço, você vai ver que tem ali um símbolozinho, da família, dos pais, junto com as crianças caminhando até Jesus. Os pais devem acompanhar os filhos dentro do clube de aventureiros, porque as crianças nessa faixa etária, elas precisam criar vínculos de afetividade com seus pais. Afinal de contas, o principal educador e formador de caráter da criança é o pai e a mãe. Tanto que a gente passa ali uma vez por semana só com a criança, mas todos os outros horários a criança passa em casa. E esse também é um dos motivos pelos quais o clube de aventureiro não trabalha com crianças que têm menos de 6 anos. Porque antes dessa idade, a educação da criança ela é única e totalmente responsabilidade dos pais. Então, a partir dessa idade que o clube tem como missão o trabalho em conjunto com os pais no crescimento físico, mental, espiritual e psicológico da criança. Por isso que os pais precisam apoiar as crianças e acompanhá-las continuamente no clube. Porque apesar de o clube ajudar nesse desenvolvimento, a responsabilidade ainda é dos pais. Bom, já que agora você entendeu o que é a rede familiar e a sua importância, vamos entender então o que o coordenador da rede familiar faz. Ele é eleito pela comissão interna do clube, pode-se ter então apenas um coordenador ou uma equipe com um coordenador geral. Lembrando também que, caso haja necessidade, o diretor do clube ou a diretora do clube pode estar assumindo também esse papel de coordenador da rede familiar. O ideal é que jamais sejam os conselheiros, ok? Já que o conselheiro ele já tem um ministério muito participativo e com muitas atividades diretamente com a criança. Então acaba que somando tudo isso seria muito sobrecarregaria o conselheiro. O coordenador da rede familiar é como se fosse um evangelista. A sua função central é conquistar. Mas quando um clube então negligencia esse cargo, as consequências podem ser muito negativas. A tarefa de conquistar pessoas, ela não consegue ser feita de forma assim de sucesso se ela for realizada apenas uma vez ou apenas em uma reunião ou em períodos muito distantes entre uma reunião e outra. O líder ele precisa ser uma pessoa de segura experiência e ele precisa se conscientizar de que o seu trabalho é um trabalho de longo prazo, que não oferece frutos imediatos
e que, caso seja negligenciado, cobrará um preço elevado em termos de consequências. Então, afinal, como trabalhar a rede familiar? As reuniões podem ser feitas a cada 3 meses, ou seja, uma vez por trimestre, 4 vezes por ano. Nós recomendamos que a reunião seja feita sempre nos sábados. Enquanto as crianças estão na reunião do clube, a rede familiar pode estar funcionando em outro lugar. A reunião deve ser muito bem planejada, organizada e também tem que ser agradável. Evite fazer reuniões cansativas e exageradas. O ideal é você começar ali com uma meditação de até 5 minutos, fazer uma oração e sempre é legal você terminar com algum lanche, mesmo que seja algo simples, como um chazinho, uma bolachinha. Afinal de contas, atividades sociais sempre ajudam a estreitar cada vez mais ali o relacionamento com os pais. É interessante também trazer para a rede familiar alguns palestrantes, como por exemplo enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, psicopedagogos, como por exemplo falar sobre alimentação, relacionamentos, depressão, como lidar com as crianças. Também é interessante você fazer nas reuniões bate-papos, mesas redondas, estudos de caso. E na rede familiar você também pode realizar ali almoços semestrais ou anuais e também passeios. Como eu falei, né, quanto mais for tranquilo, agradável o ambiente, vai ser mais fácil para você criar esse vínculo com os pais, para que gere essa confiança, para que eles possam dar mais atenção às orientações que você vai dar para eles e para eles se abrirem mais contigo também em relação aos aventureiros. Bom, nós vimos algumas coisas que nós podemos fazer na rede familiar, certo? Mas essa é uma tarefa bem desafiadora, sabe por quê? As atividades da rede familiar, elas precisam estar sintonizadas com o plano de trabalho, né, do clube também. Assim, você consegue reforçar, né, o programa que é desenvolvido com as crianças durante o ano. E outra coisa, uma parte do ensino do clube e treinamento das crianças nas classes e especialidades é responsabilidade dos pais em casa. Cada classe tem um currículo diferente e os pais, então, precisam de orientação específica de acordo com cada classe, para que assim eles possam ajudar as crianças na classe. Afinal, cada classe ela já é pensada para aquela idade específica, então vai ter atividades pensando naquela idade que a criança está vivendo. Teremos especialidades, atividades, requisitos, né, específicos para cada idade, para cada fase da criança, né? Então aí é necessário o pai estar trabalhando, a pai e a mãe trabalhando em conjunto com o clube para estar conseguindo realizar essas atividades, que muitas delas é feitas em casa com os pais. Outra coisa, a vida extra-clube dos pais precisa ser influenciada pelas atividades desenvolvidas através da rede familiar. Nesse sentido, o pai e a mãe do aventureiro, assim os pais são usuários muito mais diretos do clube do que os próprios filhos. Porque a quantidade de tempo que as pessoas hoje se separam para se envolver com a igreja é muito pequena, é bastante escasso. Hoje as pessoas não querem mais dedicar tanto tempo para se dedicar à igreja. E se além disso nós desconsiderarmos a atenção que os outros programas e departamentos solicitam dos pais, dá para ver a importância que tem a rede familiar para que os pais se envolvam com os filhos. E aí o clube de aventureiros não se torna apenas um depósito para os pais deixarem as crianças lá durante as horas da reunião. E é pensando nisso, em toda a quantidade de conteúdos e informações que o coordenador da rede familiar precisa passar e da importância desse cargo, é que dá para entender que quase tudo vai depender da sua bagagem de conhecimento, experiência e simpatia. E é portanto então que o coordenador ele precisa se preparar para essa tarefa. Nós já vimos que as reuniões elas precisam acontecer a cada trimestre. Então só diminua a quantidade se caso houver mesmo a necessidade e os pais precisam. Lembre-se que é a qualidade e não a quantidade que vai transformar a sua rede familiar em algo positivo. Envolva os pais em atividades de verdade, ao invés de fazer eles assistirem ali sentados os programas que você preparou, mas que não exijam nada além de sentar ali e ficar assistindo. A rede ela se destina para atrair a ação
ela se destina a atrair os pais para a ação. E para os pais que já são envolvidos, ela é apenas uma parte para a contribuição do desenvolvimento dos seus filhos. Olha só que importância a rede familiar tem. Agora que nós sabemos o que é a rede familiar e o que faz o coordenador da rede familiar e a sua importância, a gente vai dar algumas dicas para você fazer aí no seu clube, tá? Para você se tornar um coordenador de rede familiar com mais sucesso. Tá? A primeira dica é comprar ou baixar, adquirir o manual administrativo do Clube de Aventureiros. Lá tem um capítulo inteiro dedicado a você, coordenador de rede familiar, com dicas explicando tudo isso que a gente comentou aqui agora, com as funções, a importância e também dicas de coisas que você pode fazer no seu clube. Então é muito importante, como a gente sempre fala, o manual é uma super mão na roda para te ajudar no seu dia a dia do clube. Segunda dica, pesquise. Tá? Então nós temos hoje muito conteúdo gratuito, nós temos muitos vídeos em canais no YouTube, nós temos sites também, além dos nossos, tem outros sites que você consegue encontrar bastante conteúdo relacionado a esse tema, a Clube de Aventureiros. Nós temos também grupos no WhatsApp, tá? Que você consegue informações com outras pessoas que já exercem o cargo, sempre dá para aprender muito com outras pessoas que já estão aí no dia a dia do Clube de Aventureiros. Então não tenha medo de pesquisar. Joga no Google, joga no YouTube, joga nos grupos do Facebook, no WhatsApp, no Telegram, porque muitas pessoas, quando fazem coisas que dão certo no seu clube, compartilham com outras pessoas também, né? Então basta você procurar, que você vai encontrar muito conteúdo, que você vai conseguir tirar muita ideia legal para você estar aplicando aí também no seu clube de aventureiros. Quando você for escolher quando você for fazer uma reunião, escolha um tema, tá? Não faça reuniões aleatórias, só chegar lá e conversar com os pais e acabou. Escolha um tema e baseie aquela reunião inteira nesse tema. Então pense na dinâmica já voltada para esse tema, o que você vai falar voltado para esse tema, como você vai interagir com os pais já abordando esse tema, para que todas as ações nesse dia sejam voltadas aos pais aprenderem algo relacionado a esse tema. Assim o aprendizado é muito melhor, você consegue extrair muito mais daquele assunto, e quando você perceber, né, suas redes familiares cada vez mais vai estar trazendo coisas boas e deixando bem claro a sua ideia para os pais. Nossa próxima dica é convide palestrantes, porque às vezes você fala assim, mas eu não conheço tanta coisa, eu não tenho formação, eu não sei falar tão bem. Você não precisa falar tudo sozinho. Chame pessoas para te ajudar a palestrar lá dentro da sua rede familiar. Então chame professores, psicólogos, enfermeiros, profissionais que lidam com crianças. E além disso, se você não tem esses contatos, que você pode acabar conseguindo, seguindo aquela outra dica de pesquisar e entrar em grupos de WhatsApp, Facebook, essas coisas, você também tem a própria igreja. Nós temos ali na igreja, né, o departamento da família, nós temos o Ministério da Criança, que são departamentos que já trazem muitos materiais voltados para a família, para a criação dos filhos. Então a própria igreja ela te dá esse aporte com diversos conteúdos muito ricos para você estar usando ali, né? E até pessoas que estão à frente desses ministérios podem estar indo no seu clube para palestrar e te dar uma força nesse momento. Mas lembre-se de algo muito importante. Lembre-se de chamar pessoas que estão de acordo, né, com a visão de acordo com a nossa igreja e com os princípios da igreja de 27º dia, tá? Para que você não corra o perigo de chamar alguém de fora que vai falar coisas que não tem nada a ver com o clube ou com a igreja e acabar passando apertado com isso, tá? Então se atente bem aos princípios da pessoa que você vai estar chamando para palestrar no seu clube. Outra dica muito legal é não se isolar. Pergunte para outros clubes, faça parcerias, clubes amigos, tá? Tem muito clube por aí que também às vezes precisa de apoio em outras coisas, e como uma grande família de lenço devemos apoiar os outros, tá? A gente consegue aprender muita coisa, a gente consegue, às vezes em algo que está faltando pro meu clube eu consigo com outro clube que está aqui do meu ladinho, tá? Então faça networking, né? Faça amizade com outros clubes da sua região, da sua cidade, com clubes online também, né? A gente já teve a experiência de conversar com pessoas de clubes lá do outro lado do país através da internet, né? E conseguir pegar um feedback legal e ideias para nós também, tá? Então faça amizades, tá? Com os clubes vizinhos,
porque nós somos uma grande família de Lenço e estamos aqui um para apoiar o outro, tá bom? E, gente, esse foi o nosso vídeo, então, falando sobre a rede familiar, tá? E o que faz um coordenador da rede familiar, tá? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Se você quiser que a gente fale de algum outro cargo que a gente não falou aqui ainda, comenta aqui no vídeo, tá? E comenta também como que é a sua experiência aí no clube como coordenador de rede familiar, quais são suas dúvidas, né? Para que nós, como família, possamos nos ajudar aqui nos comentários também, beleza? A gente fica por aqui e fique de olho, porque teremos mais vídeos falando de outros cargos também aqui do Clube de Aventureiros. Valeu, pessoal!